Olá, bom dia. Vai começar mais um pinga-fogo entre os candidatos a prefeito de Rio Preto. Hoje com a presença dos candidatos Orlando Bolsoni, do PSB, e João Paulo Rilo, do PT. Lembrando aos candidatos que a regra do programa é 1 minuto para a pergunta, 3 para a resposta, 1 para a réplica e 1 para a tréplica. Em comum acordo entre eles, quem começa perguntando é o candidato Orlando Bolsoni. Ok, bom dia, internautas. Bom dia, leitores do Diário, que vão conhecer todo esse debate através de um texto. E bom dia, candidato João Paulo, os entrevistadores. Acho que é importante que nós comecemos um debate nos moldes que o Diário está fazendo, toda a cobertura, e em altíssimo nível, com uma contribuição decisiva para a história da cidade, como fez o Diário ao longo dessas suas décadas de existência. O conceito de que comecemos, inclusive, pelo planejamento, pensando no futuro. E a minha pergunta é quais seriam os fundamentos, quais seriam os pilares fundamentais do seu plano de governo, do seu plano de futuro para a cidade. Bom dia, internautas, bom dia, leitores do Diário da Região, cumprimentar o Rogério, toda a equipe do Diário, o deputado Orlando Bolsoni. Bom, Orlando, eu penso que Rio Preto tinha aproximadamente 200 mil habitantes no início da década de 80. Cresceu muito, passou a 430, quase 450 hoje, mil habitantes. Você mesmo teve a oportunidade de ser planejador no início da década de 80. Quais são os sintomas da ausência de planejamento? Quando você tem engarrafamento na cidade, quando você tem enchente, quando falta pediatra em bairros com muita criança, quando falta vaga em creche. Então, esses pontos são sintomas de uma ausência de planejamento. Eu encaro que o grande desafio da cidade para o futuro, para o presente e para o futuro, é a mobilidade urbana. Porque a mobilidade, ela vai além de você se deslocar da sua casa para o seu trabalho, da sua casa para a escola. Ela garante o acesso das pessoas aos bens que a cidade oferece. Então, um plano de mobilidade urbana adequado é muito importante. Os fundamentos do meu programa estão em mobilidade urbana, em geração de emprego para as pessoas e uma organização na saúde, porque Rio Preto tem hoje um dos principais hospitais do Brasil, muito equipado HB, em que é uma contradição, as pessoas não estão podendo acessar o HB hoje. Rio Preto tem médicos, tem 3 faculdades de medicina e uma saúde pública que muito aquém da necessidade das pessoas.
Então, planejar a cidade para o futuro é um plano de mobilidade que você garanta que tenha creche próximo às pessoas, que tenha emprego próximo às pessoas, que elas consigam acessar a cidade com mais rapidez. Nós vamos pensar em mudar o modelo de mobilidade urbana, é necessário linhas interbairros, não é mais possível que um jovem que estuda na FATEC à noite, no Eldorado, e mora no Dom Lafayette, que está próximo ali, ele tem que pegar um ônibus, vir até o centro para depois ir para a sua casa. Não é possível que um trabalhador que mora no Solo Sagrado e tem que ir para o distrito industrial, ele tem que pegar um ônibus, vir até o centro para depois ir no distrito. Então são coisas que vão dar qualidade de vida para a cidade. E cidade que se prepara para o desenvolvimento é uma cidade que cuida bem da saúde do seu povo e cuida da geração de emprego e renda. Isso está diretamente ligado à qualificação profissional. Rio Preto precisa se tornar um centro, né, que capacite as pessoas, especialmente os jovens. Então esses são os fundamentos do nosso programa. É se desenvolver de maneira sustentável. Crescer por crescer, você gera aumento no trânsito, você dificulta a vida das pessoas e não oferece qualidade de vida. A réplica agora para Bolsonaro. Okay. A questão, o grande desafio do presente e do futuro, exatamente a questão da geração de emprego. Agora, eu acredito que o plano ele tem que ter também uma visão ampla. Então, nós trabalhamos com fundamentos de visão sistêmica, ou seja, de todas as áreas, como você abordou, todas essas áreas elas devem ser contempladas, devem ser obedecidas, devem ser observadas. O planejamento estratégico, então, visão de longo prazo, a gente trabalha com uma visão para 2030, e a questão de gestão por projetos. Então, essas linhas, por exemplo, essa linha Distrito Industrial Diário, que já existe, mas outras elas devem ter sempre gerenciadas por projetos para poder serem mudadas quando necessárias, no prazo, no tempo, no valor. A réplica. Queria aproveitar para falar um pouco de geração de emprego. Quando se organizou os distritos, não significa que nós geramos 20, 30 mil empregos. Eles já existiam na cidade. O que nós fizemos, nós organizamos eles apenas uma região. Essa política de organização, de oferecer loteamento, ela foi eficiente na década de 80. Hoje não mais, porque o processo do trabalho mudou. Hoje o que garante emprego, geração de emprego e melhores empregos numa cidade? Mão de obra qualificada. Então quando a gente pensar, falamos em parque tecnológico, falamos em mini distrito, em distrito, é necessário pensar a cadeia completa. É necessário pensar que próximo das pessoas tem que ter o curso de profissionalização, que é necessário você dialogar com a vocação econômica de Rio Preto. A principal vocação econômica de Rio Preto continua sendo prestação de serviço e comércio. Então pensar uma cadeia de especialização, de capacitação nessa área. Isso vai gerar mais e melhores empregos. A pergunta agora do candidato João Paulo para Bolsonaro. Bom, Orlando, uma das preocupações... Eu vou esperar o cronômetro acertar ali para... Isso. Uma das preocupações do mundo e também da nossa cidade é com a Previdência. Rio Preto tem a Previdência Municipal, que cuida da aposentadoria dos servidores. Só que ela tem um déficit atuarial, que é um cálculo de futuro, um déficit, um rombo de 1 bilhão e 200 milhões. Na minha opinião, isso é falta de gerenciamento, de planejamento orçamentário. Você teve a oportunidade de ocupar essa secretaria por diversas vezes. Eu gostaria de saber qual é o seu plano para amenizar, para combater esse déficit que pode comprometer o orçamento da cidade para o futuro e, pior ainda, comprometer a aposentadoria daqueles que dedicaram suas vidas a fazer um bom atendimento público, a construir a nossa cidade. Participei também da construção, a época da própria Rio Preto Prev. Então nós temos que lembrar da questão anterior. Se não houvesse a Rio Preto Prev hoje, esses recursos estariam sendo bancados diretamente pelo orçamento. A Rio Preto Prev, no meu modo de ver, é bem gerenciada, e esse déficit que ela tem, que é um déficit futuro, a Rio Preto Prev ela herdou do próprio sistema, a partir do momento que ela absorveu aposentadorias, pessoas que já estavam ao final da carreira, e a Rio Preto Prev absorveu essas
essas pessoas, esses servidores. Eu acho que é um ganho dos nossos servidores. E a Rio Preto Prev, eu tenho uma visão clara, eu acho que realmente tem uma preocupação com relação ao futuro, e a nossa visão é no sentido de que, uma forma, nós temos que fazer aportes, e esses aportes eu os vejo sobre a forma de se passar parte do patrimônio da própria, de imóveis que estão sob guarda da prefeitura, que pertencem ao patrimônio da prefeitura, mas que não estão tendo utilização. Esses imóveis eles seriam passados, que eles dariam condição do seguinte, já de cobrir um déficit atual, e também daria condição de você a valorização desses imóveis. Então são imóveis localizados estrategicamente, a cidade ela desenvolve, a cidade ela tem uma visão, ela tem todo um destino, como eu sempre falo, seu destino é o desenvolvimento, seu destino é o progresso, vai ocorrer uma valorização desses imóveis. Ocorrendo essa valorização, a Rio Preto Prev ganha no déficit passado, e ela vai ganhar também, ela vai ter um plus sobre esses valores. Então, no passado, o imóvel, não só o valor do imóvel naquele momento, mas a Rio Preto Prev vai ganhar a sua valorização. Eu acho que é um direito, a Rio Preto Prev é um direito do servidor, ela deve ser preservada, o seu patrimônio. Hoje, a sua presidência é ocupada, inclusive, por uma servidora pública de carreira, que é a professora Emília Toledo Leme, que é uma pessoa preparadíssima, e é importante também a forma de gestão, que é uma gestão por conselho. Eu concordo e acredito que a forma seria através de imóveis municipais serem passados para a guarda da Rio Preto Prev, incorporando o seu patrimônio para sua, inclusive, exploração, até mesmo exploração comercial. A réplica agora para João Paulo. Rio Preto tem 5.000 servidores ativos e aproximadamente 1.000 servidores inativos. Olha o que aconteceu. Nos 8 anos de Edinho Araújo, ele fez apenas 5 milhões de repasse em aporte para Rio Preto Prev. O atual prefeito, em 8 anos, fez apenas 50 milhões de aporte financeiro. Só que o atual prefeito, ele construiu uma bomba relógio para o futuro. O atual prefeito Valdomiro Lopes, olha o que ele fez. Em 2013, ele mandou uma lei para a Câmara, a lei da amortização, em que ele joga na responsabilidade dos futuros prefeitos uma responsabilidade que era dele e ele não cumpriu. Ele obriga o próximo prefeito, em 4 anos, fazer um repasse de 220 milhões para Rio Preto Prev. Olha a irresponsabilidade e a ausência de planejamento nos últimos 15, 16 anos em Rio Preto. Eu só espero que a gente não faça o que o governador Geraldo Alckmin fez, que é pegar dinheiro da educação e da saúde para tapar rombo na Previdência. Então nós vamos tratar isso com a maior seriedade e dialogando com o servidor, que é o principal interessado. A tréplica para Bolsonaro. Continuo entendendo que a melhor estratégia é a estratégia de se cumprir essas obrigações com o patrimônio, passando o patrimônio da prefeitura. E patrimônio são imóveis que não tem utilidade, não se vai se deixar não se vai buscar um imóvel que hoje está sendo utilizado. São imóveis que são recebidos pelas próprias aprovações dos loteamentos, imóveis cuja finalidade não é ser área institucional, e eles vão, com isso, vai possibilitar uma tranquilidade à Rio Preto Prev, que ganha recompondo o seu patrimônio, o seu déficit presente, e também garantindo a valorização para o futuro, com um ganho, inclusive com um plus sobre esse valor, a sua valorização patrimonial, inclusive. A pergunta agora é de Orlando Bolsonaro. Não, acho que agora é a pergunta... corretíssimo, tá. Eu gostaria de fazer uma das nós tratarmos, é importante, estamos tratando do futuro, de discutirmos a questão também de políticas ambientais. A cidade, hoje ela é uma cidade que está, com a própria incorporação da Floresta do Noroeste Paulista, ela atingiu 14 metros quadrados de área verde por habitante.
E o que sempre, já desde a década de 80, venho planejando, desde 86 para ser preciso, é ao longo de nossos rios e córregos, criarmos parques, Córrego do Macaco, da Onça, desde Schmidt, e também ampliarmos, com isso, ampliarmos através de recuperação do próprio bosque e de outras áreas, ampliarmos o número de área verde no município. A resposta de João Paulo? Bom, a questão ambiental ela está diretamente ligada ao desenvolvimento da cidade, ao planejamento urbano. Vamos lá, Rio Preto tem vazios urbanos hoje que caberia talvez a mesma população nesses vazios. Rio Preto foi encarecendo. Quando você planeja mal, repito, você tem sintomas de engarrafamento, de alagamento, de enchente, de falta de médicos numa região, de ausência de vaga de creche em outra. Isso tudo compõe um ambiente de qualidade de vida. E quando você não cuida do planejamento, a cidade vai ficando cara. Nós gastamos milhões e milhões com obras de macro-drenagens, para você, que são os canais anti-enchentes, obras anti-enchentes, e ainda assim você não tem garantia da resolução absoluta desse trabalho. O que acontece quando você não planeja? Você vai tendo que fazer reparos caríssimos, você vai tornando a cidade muito mais cara. Então, um bom meio ambiente, primeira coisa, é planejar o crescimento futuro da cidade. Rio Preto não pode crescer de maneira desordenada. As pessoas não podem continuar morando longe. Rio Preto tem que ter um plano de arborização na cidade. Rio Preto tem pouca árvore. Rio Preto está muito distante daquilo que a ONU preconiza como a quantidade de árvores por habitante. Uma cidade que não se preocupa com o meio ambiente. Rio Preto, por exemplo, aprovou Alphaville, loteamentos sem estrutura, loteamentos irresponsáveis que degradam o meio ambiente. Então é importante isso. Como é que você cuida do meio ambiente? Envolvendo as pessoas, educando as pessoas num plano de manutenção da cidade. Rio Preto precisa, sim, de um conselho de meio ambiente ligado ao desenvolvimento urbano, com participação das pessoas, com um projeto de educação ambiental e participação de técnicos importantes. Repito, quem ouve erra muito menos. Então é necessário você fazer a recomposição das matas ciliares, você plantar árvore na cidade, mas o exemplo tem que vir da prefeitura. De nada adianta uma população bem educada ambientalmente se a prefeitura continua sendo a grande criminosa ambiental do município. Então uma cidade bem planejada, uma cidade com educação ambiental e uma cidade que envolva as pessoas e os técnicos capacitados que nós temos para discutir o futuro da cidade é muito importante. E repito, a ausência de planejamento, ela gera degradação ambiental e ela encarece o custo da cidade, porque no futuro você tem que arrumar muito dinheiro que o orçamento não tem para fazer os reparos dessa degradação ambiental, que é fruto de uma ausência de planejamento. Então, cuidar do meio ambiente é isso, é planejar a cidade, mas ouvindo e envolvendo as pessoas. Agora a réplica de Orlando Bolsonaro. Correto. Tem experiência de ouvir a população. A maioria dos conselhos existentes de cidade, o próprio conselho de planejamento, eu criei à época do professor Manuel Antunes. Ele foi criado em 1984, foi ampliado, tem ampla participação da cidade. Aí nós evoluímos, inclusive no próprio conceito e na missão do Conselho de Planejamento. Hoje ele é o conceito de Conselho de Planejamento de Desenvolvimento Sustentável. Esse conceito é que deve, inclusive, eu acredito, cair dentro dessa visão sistêmica que nós trabalhamos. Mas acredito também que a cidade ela tem que ser comparada, quando se fala em planejamento, com outras cidades de igual porte. Sempre que comparada, ela está entre as primeiras cidades em níveis de desenvolvimento do país. A tréplica de João Paulo Rio. Bom, eu insisto numa questão que é muito importante para a gente. A prefeitura, ela abre mão de uma prerrogativa que é fundamental. Ela não pode permitir o crescimento desordenado, inclusão de áreas no perímetro urbano sem respeitar o planejamento. Tem que ter um conselho de desenvolvimento urbano, um conselho de meio ambiente, com poder deliberativo para discutir isso.
Porque os interesses, eles são conflitantes. Você tem um interesse econômico, que é legítimo na cidade, nós temos que conviver com ele, respeitar, tem que ter o espaço do interesse econômico também. Mas o espaço das pessoas, ele é primordial. O espaço do crescimento sustentável, do desenvolvimento sustentável é primordial. O espaço para que as pessoas não permitam que a gente mate córregos, que a gente contamine rios na cidade é fundamental. E isso você faz com envolvendo as pessoas e dando poder a elas, compartilhando o poder. Isso está diretamente ligado ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. Antes da pergunta de João Paulo, quero lembrar que esse debate está sendo transmitido pelo portal do Diário da Região, o www.diariodaregião.com.br, e também pela página do jornal no Facebook. O leitor, quem está assistindo, pode mandar perguntas para os candidatos que, ao final, elas serão feitas. João Paulo. A atual administração do prefeito Valdomiro Lopes comprou uma usina de asfaltos, não resolveu o problema de buracos na cidade. Contratou serviços caríssimos de tapa-buraco e recap, não resolveu o problema na cidade. Eu gostaria de saber do deputado Orlando Bolsoni, que é apoiado pelo Valdomiro, que esteve envolvido na administração, se isso é ineficiência, falta de planejamento ou um esquema para facilitar a corrupção. Primeiro, importante lembrar o seguinte: a última afirmativa ela é totalmente descartada. A última afirmativa não se aceita, não tem qualquer hipótese nesse sentido. Questão do asfalto é uma questão momentânea. A cidade conseguiu um empréstimo junto ao Desenvolve São Paulo, que é um órgão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, um empréstimo de 10 milhões, a Prefeitura colocou mais 1 milhão, então nós temos 11 milhões de reais. O que está ocorrendo é uma disputa judicial que se arrasta por cerca de 60 dias. A cidade já estaria num ritmo maior de recuperação de todas as suas vias. Então esse atraso ele é momentâneo, esse atraso ele não está ocorrendo em função da gestão da própria prefeitura. Ter as diversas modalidades, eu vejo, então ela tem uma usina própria de asfalto, ela tem a possibilidade de fazer a contratação, a possibilidade de mesclar, de ter diversas opções de escolha, elas são extremamente importantes, assim como a escolha que ocorre com relação à água, que são buscadas em 3 potenciais: superficial, depois no Bauru, nas rochas Bauru e nas rochas Botucatu. Então também ter essas alternativas eu acho que dá. Primeiro, questão de comparação, então dá para você estabelecer, de você arbitrar, de você estabelecer os valores para o asfalto que sejam valores compatíveis, comparando não só com outras cidades, mas o quanto que produzindo a produção própria pode ser tão competitiva. Então eu acho que são estratégias que elas devem ser continuadas. São estratégias também que sempre tudo a questão de gestão de qualidade parte desse conceito, o conceito de melhoria permanente. Tudo é possível de ser melhorado, de ser ampliado, de ser inovado. Mas eu acredito que as estruturas, a forma como está montada, as estratégias que estão montadas, elas são importantes, elas devem ser continuadas e elas devem ser aperfeiçoadas. Tanto a usina de asfalto, a possibilidade inclusive de se criar por questão de logística, em outra região da cidade para dar rapidez, mas também a utilização de contratação através de licitações, então dá até para comparar esses preços. A réplica do João Paulo. Bom, esse é um debate que a gente não precisa ir muito a fundo, porque as pessoas convivem com ele diariamente. Eu acho muito ruim uma cidade que deveria estar discutindo desenvolvimento como tema principal, educação, saúde, política para a juventude, ter buraco como tema principal da eleição. Por quê? Porque ela emplaca o cotidiano das pessoas.
A verdade é que, segundo o cálculo superficial, até do próprio Diário da Região, foram mais de 50 milhões nos últimos anos usados em buraco e não resolveu. Nós vamos tratar essa questão de forma muito bem planejada. Não confundir tapa-buraco com recap. Repito, isso é uma esteira de corrupção, porque o tapa-buraco você não tem como fazer a medição correta. Nós vamos dar uma manutenção permanente e usar qualidade de asfalto com qualidade. Vários especialistas já testaram. O asfalto que é usado em Rio Preto é de péssima qualidade. A tréplica de Bolsonaro. Primeiro, a estratégia da utilização, eles são efetivamente ações distintas. O recap, ele tem a função de recuperar aquelas vias que estão mais danificadas, e o tapa-buraco, ele tem a função de especificamente pontos específicos, pontos pequenos dentro da própria cidade. Então, as duas estratégias, elas têm que ser mantidas no meu modo de ver. E a recuperação, então, ela se faz através do recap. O asfalto, ele já é feito naturalmente pelas próprias exigências da prefeitura nos loteamentos, mas a operação tapa-buraco, ela é importante que continue, inclusive para não ter um gasto maior no futuro. Agora é a vez de Bolsonaro perguntar novamente. Eu quero aproveitar para fazermos uma discussão, continuarmos na questão do emprego. Eu acho que o emprego vai ser o grande desafio tanto dessa quanto da próxima geração. Nós temos que preparar a cidade para esse grande desafio, que é dar emprego de qualidade para os nossos filhos e para os nossos netos. A cidade, ela tem um sistema integrado de desenvolvimento industrial sustentável, que começa com startups, começa com incubadoras de empresa, 2 incubadoras de empresa, tanto tecnológica como tradicional, mini distrito, distrito industrial maior, empresas de tecnologia no parque tecnológico. Então, esse sistema, ele é efetivo e como ele deve ser visto num eventual governo seu. A resposta de João Paulo. Bom, primeiro a gente ter a consciência de que o método usado na década de 80, ele já não funciona mais agora. Aquela época, não é correto a gente falar, geramos 20 mil empregos com os distritos e mini-distritos. Isso não é verdade. Você não gerou novos empregos, você organizou essas empresas numa localidade. Isso é bom, sim, é muito bom para o empresário que quer estender, que tem a oportunidade de crescer a sua empresa. Agora, isso não gera novos e melhores empregos. Aliás, o Brasil, dentro dessa crise econômica que atinge o mundo e atinge o Brasil, um dos desafios qual é? Gerar bons empregos. Vocês sabiam que em Rio Preto tem empresas voltadas à indústria de transformação, voltada à tecnologia da informação, que tem vagas de emprego, mas não tem pessoas capacitadas. Então, o desafio, e eu não vejo política nenhuma em Rio Preto há anos voltada a isso, está ligado à profissionalização das pessoas. O parque tecnológico, ele não pode ser um aglomerado, um loteamento para empresas. Porque isso, repito, isso toda a prefeitura faz. Dá essa condição para atrair empresas, toda a prefeitura faz. Não está atraindo mais. O que atrai empresas especializadas que gera mais e melhores empregos, mão de obra qualificada. Então é necessário, porque nós temos uma FATEC aqui. Esses cursos, eles estão diretamente ligados à cadeia produtiva principal da cidade? Na minha opinião, não. Tem cursos importantes, mas tem lá o agronegócio. Ele é importante? Ele é, em algumas regiões. Mas o agronegócio, ele, em relação à população economicamente ativa em Rio Preto, é quase que insignificante comparado à prestação de serviço, ao comércio. A verdade é que o PIB de Rio Preto, grande parte dele, gira em torno da prestação de serviço. É uma vocação da cidade. Então, você discutir com esses empresários, né, cursos aplicados, o que é curso aplicado? Aquele que o jovem, ao terminar o curso, ele não fica vagando com o seu diploma. Ele faz um curso sabendo que ele vai ser empregado. Você atrair de vez a universidade, né, o que nós temos de estudo, de inteligência na cidade,
para você gerar inovação, tecnologia, isso gera mais empregos, é muito importante. Então a geração de emprego passa por superar um modelo que ficou no passado. O que gera emprego hoje é pensar a cidade com mão de obra qualificada e olhar para a sua vocação. Por que o centro de convenções está parado até hoje? Eu, quando fui do Ministério do Turismo, trouxe o ministro aqui em Rio Preto, na CIRP, e nós íamos perder esse contrato. Já tinha quase 1 milhão em conta, ele garantiu, estendeu o prazo e arrumou mais 1,5 milhão. O centro de convenções não saiu. Isso gera emprego, porque mexe com a cadeia hoteleira, com a cadeia de restaurantes, turismo de negócios, congressos médicos. Então, é essa perspectiva que nós temos que pensar para Rio Preto. A réplica de Bolsonaro. Primeiro, o sistema de geração de empregos na cidade, ele foi permanentemente atualizado e, em especial, inovado. Esses cursos, eles já existem. Os cursos da FATEC são todos voltados para o ambiente de negócio. Os cursos da ETEC são voltados para o ambiente de negócio. O Senai oferece cursos voltados para o ambiente de negócio. Por exemplo, nós somos um forte polo joalheiro. O Senai tem formação, design de joias. A FATEC tem na área de tecnologia, que é a área do futuro da cidade, tanto a FATEC, quanto a ETEC, quanto o Senai, quanto o SESI, quanto o SENAC também, que forma prestador de serviço, eles são preparados e já oferecem esses cursos. Há uma integração de todo o Sistema S e todas as escolas dentro do sistema de produção de empregos da cidade. Agora a tréplica de João Paulo. Eu quero retomar um ponto importante, que é o centro de convenções, que é um sonho da CIRP na cidade, um sonho do conjunto de médicos da cidade, porque nós poderíamos estar atraindo diversos congressos temáticos de medicina para Rio Preto. Você agrega valor, você gera inteligência na cidade, você pode realizar convenções de segmentos do trabalho empresarial na cidade, porque nós temos que observar a nossa vocação. A verdade é essa, que Rio Preto tem uma vocação para o turismo de negócio, tem uma vocação para o entretenimento, tem uma vocação para festivais de cultura. Então, ter um centro de convenções na cidade, você vai movimentar, fomentar uma cadeia que está aí, que tem que ser observada. Essa é a realidade objetiva da cidade. Eu queria dizer que nós vamos, de fato, tirar do papel. Eu já ajudei muito, quando fui assessor do Ministério do Turismo, a não perder o projeto, que estava vencendo o prazo, e assumo o compromisso em tirar do papel e, de fato, gerar algo concreto que vai movimentar a economia da cidade. Agora é a vez de João Paulo perguntar para Bolsonaro. Bolsonaro, em 2010, houve uma subnotificação, uma falsificação e manipulação de informações em relação ao caso de dengue em Rio Preto, muito usado pelo Diário da Região. Você sabe, como planejador, que a estatística, números, são fundamentais para você organizar um planejamento de prevenção. A verdade é que o prefeito cometeu em Rio Preto, à época, foi um crime da administração. Eu não me lembro de nenhuma indignação sua a respeito, como planejador. Eu gostaria de saber se o senhor, caso seja eleito prefeito, vai utilizar esse mesmo método do atual prefeito que te apoia como candidato. Primeiro, não ocorreu. Essa questão ocorreu realmente o número de dengue, mas não ocorreu subnotificação. O prefeito, ele em momento nenhum, nem ele, nem a equipe da saúde, para se subnotificar, para se criar essa informação, ela passa por dezenas de mãos, por dezenas de pessoas são responsáveis. Não colocar uma observação dessa, está se questionando dezenas de pessoas que têm essa responsabilidade. Então, essa é uma questão que deve ser bem esclarecida. E foi esclarecido tanto à época, e é importante que se registre nesse momento. A questão de estatísticas, das estatísticas, essa relevância das estatísticas de saúde e estatísticas sociais, eu que as comecei, inclusive. O próprio documento Conjuntura Econômica era um documento, inicialmente um documento árido, feito junto com a Associação Comercial, puramente de característica econômica, e hoje é um documento amplo, um documento, provavelmente o melhor documento
o melhor estudo estatístico, visto que ele não interfere na opinião de quem lê, ele só informa, provavelmente do país. Os números da cidade, ela tem a sua característica, e também é que se considerar, hoje todo dia nós recebemos provavelmente o mesmo número de habitantes que nós temos, por volta de 450 mil, nós recebemos de fora. A questão da dengue é uma questão nacional, é uma questão que todo o país tem, mas ainda assim eu acho muitíssimo importante. Tudo que se faz é possível de ser aperfeiçoado, como já foram as equipes, de ser ampliadas, de se ampliar ainda mais a própria divulgação, a própria educação ambiental, que vai contribuir decisivamente para isso, trazendo as escolas, as igrejas, numa política de combate à dengue, que haja também a participação da sociedade, principalmente no aspecto preventivo, fazendo de forma de trabalhar quando não está ocorrendo o surto, que é a época ideal. E muita informação, mesmo sabendo da dificuldade que tem hoje da própria mutação da própria doença. Agora a réplica de João Paulo. Bom, eu imagino que não tenha sido um complô do Diário da Região, de servidores do Ministério Público, em relação à manipulação. Houve manipulação, sim. Quero ler algumas manchetes. Saúde esconde milhares de casos de dengue. Servidor da saúde esconde casos de dengue. Casos de dengue foram escondidos de servidora. Ministério Público denuncia ocultação de casos de dengue. Portanto, nós não vamos utilizar desse método, que é um método criminoso. Quando você sonega informação à população, você desarma a população, você a deixa negligente e você destrói o próprio sistema de prevenção que a prefeitura tem que utilizar. Dengue é coisa séria. Tem outros casos chegando em Rio Preto. Eu estou aqui acompanhado do ex-secretário de Saúde, Cacau Lopes, professor da Faculdade de Medicina. Aliás, ele foi o líder de um processo que quase erradicou o dengue durante um tempo na cidade. Tenho muito orgulho em tê-lo como orientador e como coordenador do programa do nosso governo. Agora a tréplica de Bolsonaro. Essa questão, primeiro, o próprio noticiário, e ao longo, depois ele foi sendo esclarecido, se acompanhar todas as notícias, todos esses fatos foram devidamente esclarecidos. Não houve em nenhum momento esse conceito de subnotificação, não houve esse conceito. O que pode ocorrer são erros formais, naturais, que ocorrem com qualquer servidor. Se falar, por exemplo, de uma política deliberada e outra, colocar, por exemplo, só atribuir só ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ou com todo o respeito que eu tenho ao jornal, está subestimando a equipe da Secretaria da Saúde, que é uma equipe formada de profissionais sérios, são profissionais de carreira, profissionais que têm esse comprometimento, que jamais subnotificariam qualquer fato. Eu sou o jornalista Rogério Castro, do Diário da Região. Nós estamos entrando aí na reta final de perguntas de candidato para candidato. Lembrando ao internauta que ele pode ainda enviar suas perguntas, que a gente vai tentar transmiti-las para os dois concorrentes hoje aqui presentes. Agora é a vez da pergunta de Orlando Bolsoni. Gostaria de aproveitar esse momento, acho que é um momento importante, até mesmo histórico, e de tratarmos de um tema que é extremamente relevante para a vida da cidade hoje, mas não só da cidade, mas de todo o país. A própria crise econômica que nós estamos vivendo leva seus reflexos a todos os setores. O setor social, o setor que vai ter alto impacto depois no setor, na questão da própria família, na questão do desemprego. Então é um problema que se aplica e se estende e influencia todos os setores. Inclusive, desses setores é a questão da segurança. Dentro da questão de segurança, embora haja uma sistemática, haja a própria Constituição
define. Eu queria saber qual o papel que a Guarda Municipal vai ter no seu governo. Orlando, você me dá uma oportunidade de falar sobre esse histórico. O ex-prefeito Edinho Araújo, ele abriu concurso para a Guarda Municipal em um ano inclusive próximo à eleição. Depois ele ganhou a eleição e não contratava a guarda. Você era secretário de planejamento à época, você deve lembrar. Ele não contratava a guarda. O concurso ia caducar e nós íamos perder, ou seja, naquela administração, na verdade a guarda ela foi uma jogada de marketing, não tinha um planejamento de segurança preventiva na cidade, não tinha uma utilização da guarda. Eu, como vereador, travei uma luta na Câmara, junto com outros, com o vereador Pedro Roberto, vereador Dinho à época, né, e conseguimos, numa luta com os guardas municipais, fazer com que o prefeito convocasse os guardas municipais. Então, se hoje nós temos uma guarda municipal, é fruto de uma luta de alguns vereadores e dos próprios guardas. Tanto é que depois o prefeito foi inclusive desautorizado à época pela justiça, que como não tinha um destino, como não tinha um planejamento, colocou os guardas para multar. Vocês lembram muito bem disso, o Diário fez várias matérias, colocou eles no trânsito para multar. Ou seja, desvirtua completamente. A guarda ela tem um papel fundamental, que é cuidar dos próprios públicos, mas ela não se restringe a isso. Nós sabemos que para você combater a violência, para você fazer uma segurança preventiva, é necessário estatística, informação. No meu pensamento, a Guarda Municipal ela tem que ser equipada do ponto de vista de inteligência. Nós temos que ter uma central de monitoramento e uma central de estatística. Nós temos que estudar a origem das ocorrências. A Polícia Militar, as delegacias, elas podem oferecer. Quem vai estratificar? Quem vai montar uma inteligência sobre as ocorrências? A Guarda Municipal pode fazer isso. Você vai empoderá-la de uma maneira muito qualificada, oferecer inteligência. A Guarda ela tem que trabalhar em parceria com as polícias, civil e militar especialmente. Mas ela deve ter o seu próprio esquema de monitoramento, né, de inteligência, de levantamento de dados, de estudar a origem das ocorrências para organizar uma segurança preventiva. A Guarda Municipal, com quase 240 homens, poderia estar nas escolas onde tem índice de ocorrência de violência. Ela deve fazer um trabalho de segurança comunitária. Ela deve ter um papel, recuperar um papel da segurança que é importante. O homem fardado, ele não deve oferecer medo à população. Ele deve oferecer segurança. Ele tem que ser um ponto de segurança e de confiança. Então, recuperar esse papel da guarda. A guarda é fundamental para a gente realizar políticas públicas, para lotar as praças de Rio Preto. Só que na perspectiva da segurança preventiva, da organização dos próprios públicos de segurança e inteligência e uma central de monitoramento. É o que eu penso sobre a segurança em Rio Preto. Agora a réplica de Orlando Bolson. Primeiro, duas lembranças. Eu participei efetivamente do planejamento, à época junto com o atual secretário, servidor de carreira, o Adilson Vedroni, e aí a questão de que o secretário, nem sempre, nem todas as suas propostas que ele faz, ele dá soluções para problemas que lhes são apresentados e procura antever outros problemas. Então nem sempre se consegue do prefeito, que no caso você lembrou bem a época do prefeito Edinho. Mas esse governo, ele pelo contrário, ele equipou a guarda, essas estatísticas, informações, o monitoramento de ocorrências, tudo isso já vem ocorrendo. Além de hoje nós termos 240 servidores, que eu pretendo ampliar, inclusive não só o número de servidores, mas todas as atividades da guarda. Agora a réplica de João Paulo Vitor. Como deputado, eu pude defender muito a categoria, o profissional da Polícia Militar, da Polícia Civil. Sou um dos deputados que mais lutou por emenda parlamentar, ali com emendas parlamentares nos projetos do governo para valorização do policial. Porque o governador Geraldo Alckmin transformou esse estado no estado do bico. O professor precisa vender Avon para poder ter uma renda satisfatória. O policial militar tem que fazer bico para ter uma renda satisfatória. Então, o prefeito, sempre que puder, ele tem que trabalhar em parceria com essas polícias, com essa categoria. Mas, infelizmente, em Rio Preto, a Guarda Municipal ela não está equipada com inteligência, com capacidade de monitoramento
e com um projeto de segurança preventiva. Então nós vamos fazer isso, organizar uma central de monitoramento, uma central de inteligência e estatísticas e um plano de segurança preventiva na cidade. Agora é a vez do candidato João Paulo Rilo, do PT, fazer a sua última pergunta a Orlando Bolsoni, do PSB. Bom, Orlando, você tem o apoio quase que integral do atual prefeito Valdomiro Lopes. Esteve envolvido no início da administração e agora como apoiador. O prefeito Valdomiro Lopes, ele responde, ou já respondeu na Justiça, a pelo menos 10 denúncias de improbidade administrativa feitas pelo Ministério Público. O que significa improbidade? É um prefeito que não é probo, que não é limpo, que não é honesto, que não trata correto o dinheiro público. O senhor disse numa entrevista no Diário que põe a mão no fogo por ele. O senhor acha que o Ministério Público ele persegue o prefeito Valdomiro em Rio Preto? E caso eleito, o senhor pretende fazer auditoria nesses contratos, os grandes contratos que estão sendo questionados pela Justiça? Bom, primeiro, todos esses casos estão sendo investigados pelo Ministério Público, então são casos que não estão concluídos. São casos que estão sendo esclarecidos dentro do volume de 8 anos de trabalho, de milhares de contratos, de milhares de convênios, milhares. E então não são definitivos, não são. O Ministério Público ele tem o seu trabalho, ele desenvolve o seu trabalho de forma que eu respeito. Eu acho que o Ministério Público é óbvio que faz um trabalho importante. Eu sempre tive um trabalho de apoio, de respeito, até mesmo de busca de orientações junto ao Ministério Público em diversas questões, em questões ambientais, em questões na área de ciência e tecnologia. Então, e o prefeito, ele esclarece todos, ele sempre esteve disponível para fazer todos os esclarecimentos. Então, não tem, lá o prefeito ele tem muito de forma muito tranquila, todas estão sendo esclarecidas e eu tenho uma confiança total de que todas elas, daí a minha confiança, a minha segurança na confiança com o prefeito, que eu conheço há mais de 30 anos, que tem folha de serviço, que presta tanto na atividade pública, na sua atividade como médico também. Então, todas essas investigações, que é normal, natural do Ministério Público, é papel do Ministério Público, qualquer que seja a denúncia que ela chega, mesmo denúncia anônima, ele vem esclarecendo com muita tranquilidade, vem documentando, vem fazendo. Então, novamente, eu tenho confiança total, é um apoio que me honra. Eu participei dos 18 primeiros meses, de quase 18 meses iniciais do seu governo, fazendo todos os planos, todo o planejamento de médio e longo prazo. Foi uma honra participar do governo dele e é uma honra ter o seu apoio, com muita tranquilidade, muita paz de espírito, muito tranquilo. Então, todos estão sendo esclarecidos de forma tranquila, serena, com fatos reais, com documentação real. Daí, reafirmar minha confiança. A réplica para João Paulo. Bom, Orlando, eu vou falar isso longe de qualquer arrogância, apenas para registrar um fato. Eu sou o deputado no estado de São Paulo que mais tem ações de combate à corrupção. Assinei todas as CPIs, participativamente daquelas que estão instaladas. Sou autor de quase 40 representações no Ministério Público de São Paulo para investigar denúncias de corrupção. Tanto é que o convite que eu fiz para o Plínio Gentil, que é um procurador de justiça, que tem uma carreira exemplar no Ministério Público, já foi promotor de base, para ser meu vice, ele aceitou. E eu respeito tanto o Ministério Público que o convidei, e ele será um líder, será o principal representante e organizador de um conselho municipal
de transparência e controle social, com a participação do OAB, da Defensoria Pública, do Ministério Público, da CIP, de sindicatos. Nós vamos dar transparência aos atos do administrativo e um observatório permanente sobre todas as licitações feitas na futura administração e na antiga administração. A tréplica para Bolsonaro. Hoje o portal de transparência ele possibilita em tempo real que se fiscalize, que se conheça a administração a fundo. E a Prefeitura de Rio Preto, qualquer prefeitura, mas a Prefeitura de Rio Preto, em especial, ela tem sido inclusive premiada em suas ações, tanto de princípio quanto ações de gestão fiscal. Inclusive, no meu plano de governo, eu trabalho primeiro com princípios de gestão, princípio da ética, respeito ao cidadão, participação, transparência, solidariedade, desenvolvimento sustentável, equidade e fortalecimento de grupos vulneráveis. Mas mais que isso, eu tenho uma vida de trabalho prestado à cidade, sempre de forma transparente e de forma participativa. Obrigado, candidato. Encerrada então a etapa de perguntas entre os candidatos, nós vamos começar agora com as perguntas feitas pelos internautas. Lembrando que para transmitir esse programa a gente tem aí a colaboração, um trabalho coletivo. Eu queria destacar aqui a presença dos jornalistas que estão nos bastidores, que é a Maria Helena Covre, Marco Aurélio, Rodrigo Lima e Johnny Torres, né? É fundamental a participação de todos para levar, para fazer esse programa para quem está curtindo aí na internet. E lembrando que, terminado aqui, o programa continua disponível aí para quem quiser rever. A primeira pergunta é para o candidato Orlando Bolsoni, do internauta Maxwell Freitas. Ele pergunta o seguinte, candidato: nada contra Bolsoni em si, mas ele vai ser como a Dilma de Lula. Valdomiro vai continuar no poder. É uma reeleição velada. O que diz sobre isso? Agradecer ao Maxwell pela pergunta. E eu posso dizer, mostrar os fatos, mostrar o meu passado. Uma pessoa que foi secretário de planejamento por quase 20 anos, sempre tendo papel decisivo. O secretário de planejamento, ele não tem a obrigação de ser o técnico da equipe. O técnico é o prefeito, que é o que eu quero ser na próxima gestão. Ele tem a obrigação de ser o jogador principal. Não uma estrela, mas talvez aqueles que mais trabalham, o que coordene, o que carrega o piano, o que cria harmonia na equipe. Então eu tenho toda a minha formação, toda a minha vida, eu me dediquei e eu trabalho de forma livre, de forma totalmente independente. Então eu respeito as pessoas. Eu fui superintendente do departamento aeroviário, quando se trouxe o desenvolvimento para o interior de São Paulo através dos aeroportos. Eu fui diretor do CDHU, eu liciono, fui chefe de departamento em diversas faculdades. Então eu tenho uma vida muito, muito tranquila. Então o meu passado demonstra isso. A minha atuação na Assembleia também demonstra isso. Lá eu participo de comissões importantes, da Comissão de Ciência e Tecnologia, da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Eu participo da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E eu trabalho com independência total. A minha atividade, e ao longo da minha vida aqui na cidade, eu dediquei toda a minha vida a pesquisar e trabalhar pela cidade. E sempre com muito respeito às pessoas, trabalhando com conselhos, Conselho de Desenvolvimento Sustentável, Conselho de Planejamento, Conselho de Saúde, Conselho da Criança e do Adolescente, que eu tive a honra de ser um dos fundadores, de saúde também. Eu sempre atuei junto, mas sempre eu respeito, como respeito todas as pessoas, mas eu tenho a minha personalidade. Eu sou uma pessoa educada, mas não sou uma pessoa acordada. Eu sou uma pessoa... A prova é que em todos os trabalhos que eu exercitei, sempre eu tive êxito. Tenho muita humildade,
mas eu sempre tive êxito, eu sempre disputei os meus espaços, ou por concurso, e sempre eu tenho a capacidade de liderar. Eu formei uma das maiores equipes de planejamento do país, reconhecida nacionalmente, que gerou esses grandes projetos que a cidade tem hoje. Portanto, os apoios que eu tenho são apoios que me honram, do prefeito Valdomiro, do governador, do senador Aloysio, me honram. Mas eu tenho independência, minha vida demonstra isso. Muito obrigado. Agora a pergunta do internauta Tom Borges para o João Paulo Rilo. A pergunta é a seguinte: Rilo, você prega respeito ao próximo. Você acha que respeitou o policial militar que empurrou aquela vez? O nome dele, Tom? Tom Borges. Olha, Tom, você também me oferece a oportunidade de falar sobre esse episódio. Bom, você sabia, Tom, que o que estava acontecendo naquele momento, porque descontextualiza apenas aquele episódio de um fato importante. Os estudantes, de maneira civilizada, aliás, de maneira exemplar, dando uma aula de cidadania para todos nós, eles ocuparam as dependências da Assembleia exigindo a instalação da CPI da merenda. Então, você sabia que tem gente, que tem deputado, que tem gente do governo que rouba merenda de criança? Você sabia que a merenda, que já não tem uma qualidade, que é às vezes uma única refeição do dia que um estudante de classe popular, de classe pobre, tem para fazer, é a refeição que ele faz na escola? Sabia que a alimentação é fundamental para o desenvolvimento do estudante? E tem gente que rouba essa merenda que já é precária, estava roubando merenda. Inclusive, um dos suspeitos é o presidente da Assembleia Legislativa. Sabia, Tom, que os deputados não queriam assinar a CPI da merenda, que eu fui, junto com a deputada Beth Saum, fomos os únicos que assinamos a CPI da merenda na sua origem, que os demais deputados, inclusive os da cidade e da região, só assinaram a CPI da merenda depois daquela aula de cidadania que os estudantes nos deram, ocupando a Assembleia. O que aconteceu naquele episódio, Tom? Eles ocuparam e a polícia militar, de maneira errada, de maneira arbitrária, invadiu o plenário e queria tirar os estudantes à força, com atos de violência, que as imagens provam. Eu já havia me embrenhado, Tom, umas 3 vezes entre policiais e estudantes para evitar a violência, pedindo paz. As imagens também mostram isso. Fui empurrado, fui agredido, fui chutado por baixo por policial e acabei empurrando um deles no sentido de estabelecer a paz naquele momento. É óbvio que eu errei. Pedi desculpa imediatamente ao policial, com quem eu tenho boa convivência na Assembleia. Então, um ato isolado, que não faz parte da minha biografia. Minha biografia é pautada no diálogo, né, na paz, sim, na cultura de paz, e tenho contundência na defesa das minhas propostas. Naquele momento, Tom, eu fazia a defesa dos estudantes que estavam apanhando, sendo violentados por uma medida arbitrária da polícia. A Assembleia, Tom, é um poder constituído. Polícia nenhuma pode tomar nenhuma medida ali sem autorização do presidente. E o tanto é que o presidente, minutos depois, quase 1 hora depois, ele dá uma coletiva e diz que não vai permitir violência e não vai acionar a polícia militar para tirar os estudantes. Ele ia recorrer à justiça. Ou seja, isso prova que a polícia agiu de maneira arbitrária. E a oportunidade de dizer ao policial militar, olha o meu histórico. Se tem um deputado que defende a carreira, a valorização do policial militar, sou eu na Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigado, João Paulo. Mais uma vez, agora, chegando de fato ao fim do programa, eu queria pedir aos candidatos que façam suas considerações finais. 1 minuto para o candidato Orlando Bolsonaro. Primeiro, eu me preparei a vida toda para ser prefeito de Rio Preto. Eu trabalho desde os 11 anos, eu conheço a periferia por viver, eu conheço os bairros por viver, é onde eu frequento até hoje. Eu conheço o desenvolvimento da cidade e a cidade toda com uma palma da minha mão. Todos os grandes projetos, todos os grandes programas, os grandes planos passaram por mim, passaram por minha cabeça, teve muito da minha emoção nesses programas. A cidade é uma cidade desenvolvida. Eu sei que há muito o que fazer. Eu quero continuar o trabalho, eu quero avançar com esse trabalho e quero inovar. Eu me preparei tanto intelectualmente quanto na vida, no dia a dia.
Eu quero ser, por isso, com muita humildade, prefeito de Rio Preto. João Paulo. A eleição ela é sempre uma oportunidade de aproximação da política. A nossa democracia ela passa por um processo de transição. Ela pode transitar para melhor ou para pior. Eu espero que esse processo eleitoral aproxime as pessoas da política. E mais, gere uma consciência coletiva nossa de que os avanços eles só serão realizados, os desafios só serão superados com a participação das pessoas, ouvindo as pessoas. Quero dizer a vocês que muita gente já teve a oportunidade de liderar a prefeitura, como prefeito, como secretário, e os desafios da participação popular, de um planejamento que evite engarrafamento na cidade, que evite sufocamento na saúde, que evite falta de vaga em creche, só será superado com uma administração que escute as pessoas, para poder cuidar bem delas, que valorize o serviço público e o servidor público. É o que nós faremos. Eu peço a oportunidade para liderar esse processo de desenvolvimento humano ouvindo as pessoas. Obrigado aos dois candidatos, obrigado principalmente ao internauta que acompanhou esse duelo aí entre os concorrentes à Prefeitura de Rio Preto. Lembrando que na próxima segunda-feira, dia 12, às 9 horas, o Pinga Fogo do Diário continua, dessa vez com a presença dos candidatos Cauel Lotti e Carlos Arnaldo. Na terça, Daniel Inhani e João Paulo Rilo, que volta aqui. E no dia 15, Edinho Araújo e Orlando Bolsoni. Muito obrigado pela sua audiência.